Olá, capitalistas! Estava um pouco sumido por aqui por motivos de viagens, mas estamos voltando aqui basicamente à programação normal. Esse mês ainda tem algumas viagens a trabalho a fazer, então vai acabar atrapalhando aqui a publicação dos racionais dos trades que eu faço tá, durante a manhã em Nasdaq. Mas conforme vai liberando aí a minha agenda, eu vou voltando aqui com tentar fazer aqui as postagens diárias aqui para vocês, tá? Então, dos racionais aí das operações que eu faço. Então, vamos lá, capitalista. No dia de hoje, 2/7, segundo dia do mês. Ontem fiz algumas operações também, não foram tão, tão boas, tá? Acabei saindo no 0 a 0 basicamente no dia de ontem, mas o nosso foco está no dia de hoje. Né? O que hoje eu estava observando? Né? Uma continuidade da movimentação que vinha traçando de ontem, tá? Com o rompimento aqui de regiões, né? Fazendo uma estrutura de alta, o preço estava nessa região aqui ontem, possivelmente aqui dando uma oportunidade compradoras para nós, tá? Então, além eu poderia estar utilizando essa estrutura, mas no dia também poderia estar usando a estrutura a partir dessa base, né, dessa região aqui. Tá? Então, ontem eu acabei usando essa estrutura para tentar pegar uma continuidade de movimento que acabou não se cumprindo. Hoje, durante a manhã, o mercado acaba capturando liquidez aqui de um sell side liquidity. Tivemos payroll hoje, tá? Então eu acabei. Foi um pouco exótico hoje as operações que eu acabei operando antes da abertura do mercado americano por conta de uma oportunidade que eu vi após o payroll e um operacional que não é o de costume que eu faço, tá? Foi o último trade. Então eu vou explicar para vocês passo a passo de tudo que eu observei hoje. Então, quando eu abri aqui a minha tela, né, quando eu abri o gráfico, o mercado estava exatamente nessa região, né? Então eu observei, bom, ele faz a captura de liquidez, ele vem vencendo aqui esse fair value gap, né? Então ele vai fazer o inverse fair value gap e possivelmente ele pode ou pegar continuidade aqui para as movimentações, né, para o fluxo, ou minimamente vir manipular aqui a máxima da sessão asiática. Tá? Então, descendo o tempo gráfico, tá? Hoje basicamente não analisei IFR, não analisei médias, né? A média foi para um trade só. Tá? Então, descendo o tempo gráfico, a gente pôde notar aqui a continuidade da movimentação. Tá? O preço continuando aqui o seu movimento, aquilo que eu havia já identificado numa possível movimentação de alta. Só que aqui ainda era muito cedo, né? 9h30. Vou descer os tempos gráficos aqui. Ó, estou no gráfico de 2 minutos, de 1 minuto, que foi o gráfico de execução. Então, aqui, às 9h30, capitalista, sai o payroll. Tá? Sai o dado do payroll, ele faz esse movimento forte e agressivo, né? Um movimento forte aqui e agressivo, e ficou bem claro aqui que é um movimento de captura de liquidez, e depois ele faz a manipulação dessa região. E depois que ele faz essa manipulação, ele deixou aqui um fair value gap. E logo em seguida veio aqui esse candle robusto na venda. Seria muito mais bonito, né? E um movimento seria mais direcional, mais reto, mais indo direto ao ponto, ao alvo, se esse candle aqui vendedor ele estivesse fechado aqui, ó, com um corpo, tá? Sem ter deixado esse pavio. Esse pavio acabou sendo a defesa aqui desse fair value gap, que também a gente não pode desconsiderar que a máxima aqui, ó, desse movimento que rompeu a máxima da Ásia serviu como troca de polaridade. Veja só, então nós tínhamos aqui uma região onde o preço ele sentiu uma dificuldade para vencer, né, essa barreira, esse suporte. Tá? Então o trade ele foi efetuado, é um trade que eu gosto de fazer muito, né, após observar o preço chegar num ponto de interesse, após observar ele fazer uma inversão aqui de fluxo. Né? Inclusive teve até o colega da sala que ele comentou da região aqui de ponto de interesse, tá? Então ela acabou confluindo ali com ó, que era o bloco de ordens, aqui pelos 5 minutos acho que ele fica melhor visualmente falando, ó, esse bloco de ordens aqui, tá? Ele acabou, não é um bloco assim tão forte, até porque depois dele não teve tanta agressão vendedora, mas ele foi um bloco que capturou liquidez, trabalhou dentro do Fair Value Gap, né? Então a gente, se estendermos ele para cá, né, a gente tem aqui o preço de hoje vindo trabalhar aqui bem nesse bloco de ordens, né? E conflui e
tudo acaba aqui encaixando, né, confluindo, né, as confluências aqui dos movimentos. A captura da liquidez, a manipulação da captura da liquidez, o preço trabalhando no bloco de ordens e invertendo aqui um Fair Value Gap, tá? Então aqui eu fiz essa entrada, essa primeira entrada, uma entrada num horário exótico, com a qual eu não costumo operar, mas foi uma oportunidade aqui muito clara, né? Então a entrada aqui, stop no topo, eu busquei minimamente essa região aqui de bloco de ordens, tá? Então foi um trade aqui que pagou o alvo, tá? O alvo ele estava aqui, mas acabei saindo na defesa aqui, ó. Então eu saí com 2 para 1, tá? Acabei saindo na defesa desse candle doji aqui, ó. Tá? Então saiu 2 para 1, mas o meu alvo estava aqui no consequente encroachment desse bloco de ordens, tá? Enfim, acabei saindo um pouco mais cedo, mas dava para segurar o trade, né? Dava para segurar com a expectativa aqui de trazer o movimento até aqui essas capturas de liquidez. Por que eu não segurei? Tá? Eu estava observando um movimento um pouco mais direcional. Tá? Deixa eu pegar aqui onde está o dia de hoje. Aqui. Tá? Eu estava observando o preço um pouco mais direcional. Tá? A gente tinha média de 20 aqui, então o que eu estava aguardando? Eu imaginava que o preço, né, deveria ter feito esse movimento, ele iria ancorar na média e dar continuidade. Por que eu estava observando essa continuidade? Porque a gente teve já a manipulação de um sell side lá embaixo, teve essa região aqui que acabou rompendo estruturas anteriores, né? Então ela rompeu a estrutura, depois manipulou e inverteu aqui o fluxo, dando continuidade. Então, né, eu imaginava que ele poderia estar fazendo isso. Acabou não sendo, né? Enfim, se tivesse segurado o trade aí até agora, né, o primeiro trade, não precisava nem ter feito mais nenhum, mas aí teria acertado o topo do movimento do dia, né? Seria um grande trade. Mas, enfim, a gente traça a expectativa e trabalha com a expectativa que nós traçamos. O importante é que no dia de hoje, né, saímos positivos. Bom, então, o meu alvo estava aqui naquela região, né, eu imaginava que poderia ter esse movimento, né, da correção por conta do payroll, e logo em seguida fazer a continuidade do movimento com a abertura do mercado americano, dar continuidade para alta, enfim. Acabou não acontecendo. E o segundo trade, né, o segundo trade foi por conta de eu ter notado que, bom, aparentemente essa movimentação ela vai continuar vendedora, né? Só que essa operação vendedora, antes da abertura do mercado americano, ela pode ser um pouco complicado de pegar. Por quê? Pode ser um movimento falso, tá? O que eu estava imaginando. Bom, o preço ele vem, abre o mercado e já volta, né? Ele veio só capturar mais liquidez interna dessas regiões. Mas bom, quando eu observei aqui que o preço ele rompeu essa região, ó, esse fundo, né, do bloco de ordens, ele capturou liquidez com esse candle e ele não deu continuidade, né, rompendo o topo do pavio anterior da manipulação que foi feita, ele sai dessa região com uma agressão, né, com uma ineficiência. Tá? Então deixou aqui um pequeno Fair Value Gap e também ficou uma liquidez interna nesse ponto. Então o preço voltou aqui. Tá? Quando o preço volta, eu já estava me armando para venda. Ficou aqui essa lateralização, esse doji, depois veio o candle de manipulação na alta e logo em sequência aqui um engolfo na venda e foi aqui a entrada. Essa é a minha entrada, tá? Eu tinha um alvo exatamente aqui nessa região, tá? Eu coloquei o alvo nessa região com a cautela por conta da abertura do mercado americano e também aqui, ó, antes dessa regiãozinha que tinha um Fair Value Gap aqui atrás também, tá? Ó, esse Fair Value Gapzinho aqui, ó, bem pequenininho, ó, tá? Então foi onde foi a minha saída. Beleza? Com a abertura do mercado americano, ele até capturou uma liquidez um pouco maior, poderia ter feito aqui um tradeaço, né? 4 para 1, mas sair com um trade aí de 2 para 1 já foi o suficiente aí para ficar com uma gestão de risco-retorno interessante, tá? Então esse trade aqui foi intencionalmente para a continuidade do movimento, ou esse movimento aqui, ó. Tá? Então, se o preço, né, saiu o payroll, veio o movimento vendedor, ele chegou num ponto de interesse de compra, ele não fez sua reversão, né, ele rompeu a região antes da abertura do mercado americano, aí ele volta, deu sinal vendedor aqui com esse candle, um candle de ignição de movimento, ele está começando o movimento. A expectativa era de continuidade, obviamente, do movimento vendedor. Só não alonguei aqui esse alvo por conta da abertura do mercado, tá? Então,
10h30 aqui abriu o mercado americano, já veio essa alta volatilidade, daria até o alvo de 4, mas a gente não sabe como que vai ser a manipulação do movimento, né? Como aqui ficou também, ó, um topo duplo, pessoal, ó, bem atenção nessa região, a abertura do mercado ela poderia manipular esse ponto para depois descer ainda, né? Então, quando a gente tem a informação dessas regiões, de horários, notícias, nós temos que agir com cautela, e foi o que eu fiz aqui, tá? Agi na cautela, busquei o 2 para 1, que já é ali uma gestão interessante para mim. Depois disso, não identifiquei nada tão interessante para a operação, para a compra, tá? Até estava aqui com a expectativa da compra desse movimento com o rompimento aqui de uma linha de tendência de baixa, ó, que ele faz uma troca de polaridade bem interessante. Então o alvo era a máxima do movimento. Só que aqui eu vi que o candle, o preço não estava tão legal, o movimento não estava fluido e pagaria aqui 2 para 1. Então eu optei em nem entrar nessa operação e aguardar, né? Já tinha feito aqui alguns 2 trades, já estava com um saldo legal no dia, então eu estava procurando de fato um trade muito claro. Um outro trade claro que poderia ter acontecido foi esse no bloco de ordens, com captura de liquidez interna e a continuidade no movimento, né? Só que, como eu comentei anteriormente, né, eu não estava mais confortável, né, em fazer essas operações. Por quê? Porque, poxa, a gente percebe que o preço ele capturou liquidez na abertura, né, defendeu bastante, trocou estrutura e não conseguiu romper o topo, né? Então aí ele volta aqui, captura liquidez, né, e volta com candles fortes na agressão vendedora, tá? Então aqui eu fiquei mais resguardado. Esse meu último trade aqui foi um trade que eu não tenho o costume de fazer. Mas sabe quando você bate o olho e, nossa, aqui é a oportunidade? Qual foi a interpretação? Bom, nós temos uma estrutura, a continuidade aqui do movimento, né? O preço rompeu, né? Negou a renovação de fundo, rompeu o topo, fez pivô, aí está fazendo aqui seu movimento, ele veio, capturou liquidez, veio 3 candles aqui na compra consecutivo, e logo em seguida a venda veio batendo forte. Eu observei, bom, o preço ele não está com força para romper topo. Então, quando ele veio aqui, ele faz esse pullback pré-rompimento, ele rompe a região e ele faz um pullback pós-rompimento também com ancoragem na média de 200. Olha só. Então, as médias de 200 aqui, ó. O preço rompeu, fez pullback, né? Trocou a polaridade com a média, antes que estava servindo como suporte, né? Aqui também foi suporte. O preço rompeu a média com candle de agressão, esse candle aqui, ó, um candle de agressão, e ele faz aqui essa acumulação, manipula e distribui, tá? Como é um trade que eu não tenho costume de fazer, tá? Eu entrei com uma mão reduzida e o alvo inicial estava aqui embaixo, tá? Era num bloco de... Era aqui, era exatamente aqui nessa captura de liquidez, tá? O alvo era esse. O que acontece, capitalista? Como o preço pegou nessa região, ele capturou liquidez, né? Eu já estava aqui, não estava mais muito mais afim de operar, eu estava fazendo outras coisas no dia de hoje, então eu não estava focado 100% no trade, né? Eu observei aqui a captura de liquidez, a defesa com essas regiões aqui, ó, com esses pavis, né? Eu imaginei, bom, então agora pode ser que o movimento tenha feito já toda a sua manipulação, capturou a liquidez da abertura do mercado, agora pode ser que ele venha reverter aqui o fluxo e continuar aqui o viés comprador que eu estava, né, com essa leitura. Então eu acabei aqui saindo, pagou aqui 1,5 para 1, né, mas o meu alvo original que dava 2 para 1. E aqui a mão de alface, né, o arrependimento da mão de alface, porque eu poderia ter segurado esse trade, e veja só, né, um excelente trade. Então aqui acertei basicamente o viés direcional das operações, porém acabei, né, saindo em regiões que eu poderia ter alongado um pouco mais. Esse aqui do primeiro foi ok, legal. Esse do segundo, poderia ter alongado um pouquinho mais? Poderia, mas tinha aqui o sinônimo da cautela, né? Eu ter um cuidado aqui para a abertura do mercado americano. Agora, esse segundo trade aqui, eu poderia ter alongado, né? Segurado, né? Quando o preço rompeu essa mínima aqui, eu botei no break-even e poderia ter segurado. Poxa, já estava no break-even, eu já tinha 2 operações ganhadoras no dia.
Então eu poderia segurar e tentar tirar aqui do mercado o máximo que ele me pagasse, ou no mínimo sair aqui no 0 a 0 desse segundo trade. Né? Acabei saindo aqui com 1.1. Mas o racional dele aqui não foi nada com smart money, foi análise técnica. Tá? E obviamente o feeling de mercado. Observar que vem com candle aqui, ó, com forças compradoras, não consegue renovar fundo, topo, e logo em seguida ele é invertido, né? Toda essa movimentação compradora que aconteceu aqui, esses 3 candles, em seguida ele já é invertido, né? O preço trabalha aqui no bloco de ordens, rompe o bloco de ordens e fica abaixo da média, tá? Então eu observei o candle, ele fez aqui, ó, ele tocou na média e veio com agressão e fechou aqui embaixo. Aí aqui é aqui. Pegar o timing do momento, o timing da operação, né, a ancoragem aqui da precificação do preço na média e continuar aqui a sua movimentação do fluxo que estava acontecendo, né? Porque também a gente teve aqui uma quebra de estrutura, né? Então ele quebrou a estrutura. Aqui eu peguei a continuidade da movimentação do fluxo. Obviamente, né, não foi aquele quebrou a estrutura, voltou no bloco de ordens, capturou liquidez. Não, porque eu alinhei a leitura de movimentação do preço com uma leitura técnica e um feeling, né, a intenção de você observar aqui os candles com agressão e logo em seguida ele já reverter todo o movimento. E um detalhe também, né, que aconteceu. Aqui nós tínhamos, ó, um BPR. E quando o preço rompe essa região, ele veio aqui, ó, e fez pullback nela e bateu na venda novamente. Tá? Então, a compra aqui ela foi totalmente descaracterizada e ela perdeu nesse movimento por conta desse pullback que aconteceu. Tá? Então o preço, ó, veja que ele veio fazendo esses pullbackzinhos, esses micros pullbacks, com a intenção de pegar a continuidade, ancorou na média, não perdi essa oportunidade, né, e executei esse trade. Mais uma vez, por que eu entrei com a mão menor? Porque é um trade que eu não tenho o costume de executar, né? Não é o que eu estou operando, né, nos últimos momentos, mas foi um trade que vale, né, o estudo e vale o risco, mão reduzida, preço protegido, né, atrás das médias, e o alvo ali estava pagando 2 para 1, mas acabei saindo aí com menos, uma gestão aí de risco-retorno menor do que a expectativa, mas está tudo certo, tá? Então, esses foram os trades de hoje. Trades curtos, pequenos, né? Mas positivos, é o que importa, né? A gestão ali saiu, ficou legal e saímos no dia com mais um dia positivo, beleza? Então foi isso, capitalista. Espero que esse overview lhe ajude de alguma forma, traga alguma orientação visual para que você consiga evoluir nos trades e no day trade no dia a dia. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.